Ezequiel, capítulo 19. Quanto a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga, que bela leoa entre os leões era sua mãe. Deitada entre os leõezinhos, criou seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos que, ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa, chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam na cova que fizeram, e ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua esperança, a leoa pegou outro dos seus filhotes e fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas, estenderam sobre ele a rede, e ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos, meteram-no dentro de uma jaula e o levaram para o rei da Babilônia. Deixaram-no preso, para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha, plantada junto às águas. Ela frutificou e se encheu de ramos, por causa das muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cedros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens, e na sua altura era visível, com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou seus frutos. Seus fortes galhos foram quebrados e secaram. O fogo os consumiu. Agora, a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu fogo que consumiu seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte, que sirva de cedro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Isaías capítulo 48. Escutem isto, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá, vocês que juram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas, a minha boca as pronunciou e eu as fiz ouvir. De repente agi e elas se cumpriram. Porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo eu lhe anunciei essas coisas e as dei a conhecer antes que acontecessem, para que você não dissesse: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu. Agora olhe bem para tudo isto. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo. E antes deste dia você não tinha ouvido falar nelas, para que você não diga: sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo.
Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim, é que faço isto, pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se, todos vocês, e escutem. Quem dentre eles anunciou estas coisas? Aquele a quem o Senhor amou executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. Aproxime-se de mim e escute isto. Desde o princípio não falei em segredo? Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia, e os seus descendentes como os grãos da areia. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, anunciem isto com voz de júbilo, proclamem e levem esta notícia até os confins da terra. Digam: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede quando eles o levava pelos desertos. Fez brotar para eles água da rocha, fendeu a pedra e a água jorrou. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Filipenses, capítulo 1, dos versículos 12 ao 30. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que, com toda a ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados,
tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Curta, comente e compartilhe.